Olá, meu nome é Herbert Rodrigues Mendonça, discente do curso de graduação em Administração da Faculdade de Gestão e Negócios da Universidade Federal de Uberlândia. Agradeço aos professores por aceitar o convite e participarem desta banca examinadora e, em especial, ao professor Carlos Roberto por me aceitar como seu orientador neste projeto. Este trabalho de conclusão de curso trata-se de uma revisão bibliométrica da produção brasileira de artigos acadêmicos sobre rotatividade pessoal no período de 1986 a 2022. A apresentação deste trabalho estará estruturada em 7 sessões: introdução, pergunta, problema e objetivo, justificativa, referencial teórico, procedimentos metodológicos, resultados e considerações finais. Introdução. O presente trabalho de conclusão de curso desenvolveu um estudo bibliométrico sobre turnover, rotatividade de pessoal nas organizações, a partir do interesse de se compreender o que os autores têm discutido sobre o tema, o conceito, as causas, consequências e a rotatividade em diferentes organizações e realidades. Para compreender a discussão na literatura acadêmica, realizou-se a busca por artigos bibliométricos que tenham analisado a produção deste campo. Identificou-se 3 trabalhos: Berry e outros 2017, Fonseca e outros 2019 e Seidel, Borges, Andrade e Neiva também de 2019, ambos com critérios próprios para a seleção dos artigos. Como pergunta de pesquisa, chegou-se ao seguinte questionamento: a realização de um novo estudo bibliométrico englobando artigos nacionais nas bases de periódicos CAPES, Scopus, SPEL e Web of Science até o ano de 2022 apresentaria resultados diferentes daqueles encontrados por Berry e outros 2017, Fonseca e outros 2019 e Seidel, Borges, Andrade e Neiva também 2019? Com o objetivo do trabalho foi fazer uma revisão bibliométrica de artigos produzidos no Brasil, em português, que publicaram na temática discutida nas bases de periódicos citados. O presente trabalho se justifica pela relevância a 2 áreas de conhecimento, a gestão de pessoas e o comportamento organizacional. Ele também se justifica pela identificação de tendências, pelo avanço de estudo nesses 2 campos de conhecimento citados e pelo apontamento de soluções práticas já discutidas pelos pesquisadores. As pesquisas sobre rotatividade inserem-se dentro do campo de estudo sobre comportamento organizacional, área que investiga a influência que grupos, indivíduos e estrutura organizacional exercem sobre as organizações. A rotatividade de pessoal, o turnover, conforme a definição de Berry e outros 2017, é a saída permanente dos profissionais de seus postos e a admissão, pelas organizações, de novos profissionais para ocupá-los, ou, ainda de acordo com o GES 2011, é a substituição do ocupante de um determinado posto de trabalho por outro. Tratar da rotatividade pessoal nas organizações é também tratar de assuntos pertinentes à área de gestão de pessoas, que é o conjunto de políticas e práticas ou a forma que a organização atua sobre o comportamento de indivíduos para alcançar seus objetivos. Procedimentos metodológicos. Este é um estudo de abordagem mista, de natureza quantitativa e qualitativa, com objetivo descritivo e exploratório. A revisão bibliométrica é uma técnica quantitativa e estatística de medição de índice de produção e disseminação de conhecimento. Ela possui 3 relevantes leis: a lei de Lotka, que estuda a produtividade de autores, responsável pela formulação matemática, concluiu que poucos autores produzem muito e muitos autores produzem pouco, e que a produção dos autores mais producentes se equilibra quantitativamente aos menos producentes. A lei de Bradford estuda a produtividade de periódicos. Ele identifica a relevância que certo grupo de revistas possuem para determinada área, a partir da quantidade de publicações que elas têm. E a primeira lei de Zipf estuda a frequência de palavras. Ela analisa a relação do produto entre a posição decrescente das palavras-chave mais recorrentes pelo seu número de aparições, de modo a identificar as palavras importantes por meio da sua constante matemática. Como procedimento de análise de dados, fez-se em primeiro lugar uma busca por artigos sobre turnover ou rotatividade de pessoal, utilizando a pesquisa booleana conectivo OU nas bases de portais de periódicos CAPES, Scopus, SPEL e Web of Science.
Em segundo momento, foi necessário o uso de filtros em cada plataforma para encontrar apenas artigos dentro dessa temática e também artigos produzidos no território brasileiro e com o idioma português. No terceiro momento, houve ainda uma leitura e rejeição dos artigos que não se enquadraram nos parâmetros da pesquisa informados anteriormente. Somente por fim, chegou-se à base de dados consolidados com um total de 110 artigos acadêmicos. Resultados autores. No total de autores da base de dados são 314, sendo que 281 são diferentes entre si. Os dados mostram uma impossibilidade de aplicação da lei de lógica, pois não se encontra equilíbrio quantitativo da produção entre os autores que mais publicaram trabalhos e aqueles que menos publicaram. Os que mais publicaram, 4 autores, tiveram 3 artigos, e os que menos publicaram, 252 autores, publicaram um único artigo. Assim, além disso, evidencia-se pouco contraste entre os autores mais e menos produtivos, e que 3 artigos o mais produtivo e um único artigo os menos produtivos. E os autores mais produtivos, Mendes da Silva, Camargo, Capelosa e Bellren, com exceção de Mendes da Silva, que publicou 2 artigos, os mais produtivos publicaram todos em diferentes revistas. Desse modo, constata-se que há uma desconcentração de autores devido ao baixo número de que publicaram mais de um trabalho na mesma área. De um universo de 281 autores diferentes, 29 publicaram mais de um artigo, e apenas 10 utilizaram a mesma revista, sendo que desses 10, 9 autores são autores com 2 publicações e um autor com 3 publicações. Resultados, data de publicação. Os dados mostram 3 importantes períodos de data de publicação. O primeiro período de 1986 até 2013, o segundo de 2014 a 2018 e o terceiro de 2019 a 2022. O primeiro período, marcado por produção máxima de 4 artigos, teve uma média de 2,09 publicações e um desvio padrão de 0,9, pois não havia grande diferença de publicações de um ano ao outro dentro desse período. Entretanto, houve um aumento de 250% das publicações entre o primeiro e o segundo período. Esse segundo período é marcado por uma média de 9,20 publicações e um desvio padrão de 2,71, pois há grande diferença de publicações de um ano para o outro. Entre o segundo e o terceiro período, houve uma diminuição percentual de 21,42% na produção de artigos. O terceiro período é marcado por uma média de 10,25 artigos e um baixo desvio padrão de 0,829, o que mostra que, apesar do decréscimo, aparentemente há uma estabilidade da produção. Resultados periódicos. Os dados de 110 artigos foram distribuídos em 63 revistas diferentes umas das outras. A Lei de Bradford, que visa analisar o núcleo de periódicos com relevância em determinada área de conhecimento, apresentou na tabela 7 o terço dos periódicos mais produtivos, que foram 21 revistas. Nela é possível identificar que há uma pulverização das publicações, até mesmo pulverização dos autores que publicaram até mesmo nos periódicos mais produtivos, a RBGN, a Espaços e a RAM, conforme o gráfico ao lado. Tal dado volta a reforçar que os autores não privilegiam, em sua maioria, as mesmas revistas em outras publicações, com a exceção de Bielgemeyer, com 2 artigos na Espaços, e Polizzi Filho, com 2 artigos na revista RAM. Resultados, palavras-chave. Do total de 409 palavras-chave de toda a base, 260 são diferentes uma das outras. Utilizou-se, assim, a primeira lei de Zipf para analisar as palavras com maior número de recorrência por meio do cálculo da constante. As palavras-chave destacadas na nuvem de palavras permitem enriquecer, assim, a busca por artigos com temas delas identificados, pois eles guardam relação com o fenômeno de entrada e saída das pessoas nos postos organizacionais, inclusive comprometimento organizacional, satisfação no trabalho e motivação
foram discutidos no referencial teórico como conceitos inversos ao conceito de turnover, pois quando esses 3 índices estão altos, há baixo interesse de rotatividade pessoal das organizações. Resultados. Abordagem dos artigos. No total de 110 artigos, 62 artigos apresentam uma abordagem quantitativa. 32, metade da abordagem quantitativa pura, são abordagem qualitativa. 13 são abordagem mista com foco quanti-quali, aproximadamente metade da qualitativa pura. E há pouca expressividade dos trabalhos de abordagem mista quali-quanti, com apenas 3 artigos. Assim, evidencia-se que há uma preponderância de estudos que visam quantificar, medir e analisar em relação àqueles estudos que visam aprimorar questões e trazer novas hipóteses exploratórias. Resultados objetivos dos artigos. Dos 110 artigos, 67 possuem objetivos descritivos, 22 são estudos analíticos e 21 exploratórios. Verifica-se aqui o predomínio dos estudos descritivos, com uma produção voltada à descrição e caracterização do fenômeno em suas diversas matizes. Tal evidência corrobora com o predomínio do enfoque quantitativo visto anteriormente. Resultados, fonte de dados. Verifica-se que 80 artigos foram dados coletados em campos, 29 artigos dados coletados em fontes bibliográficas e um único artigo dados obtidos a partir de uma pesquisa experimental. Assim, há uma hegemonia de dados obtidos em campo. Essa hegemonia dos dados obtidos em campo guarda estreita relação com o predomínio da abordagem quantitativa e o predomínio do objetivo descritivo. A predominância das pesquisas, além da predominância das pesquisas em campos, verifica-se que as pesquisas bibliográficas, por sua vez, relatam dados de pesquisas anteriores realizadas em campo. Nota-se a existência de um único artigo experimental em toda a base de dados. Considerações finais. Verificou-se assim, o trabalho então verificou que houveram 3 importantes períodos durante as datas de publicação, que foi o período de 86 a 2013, caracterizado pela exiguidade, o período de 2013 a 2019, marcado pelo crescimento, e o período de 2019 a 2022, caracterizado pelo pequeno decréscimo e possível estabilidade das publicações. Foi possível verificar que há possibilidade de aplicação da lei de Bradford, visto que 57,27% dos artigos estão concentrados no terço dos periódicos mais produtivos, enquanto 42,73% estão dispersos nos 2 terços restantes. Foi possível verificou-se também a inaplicabilidade da lei de Lotka, porque não se verificou o equilíbrio quantitativo entre os autores mais e menos producentes. A constante matemática da primeira lei de Zipf relacionou das palavras-chave que estão ligadas da mesma forma que turnover e rotatividade pessoal às áreas do comportamento organizacional. A base de dados apresentou um predomínio da abordagem quantitativa, do objetivo descritivo e da fonte de dados coletados em campo. Conclusão muito semelhante àquela partilhada por Seidel, Borges, Andrade e Neiva 2019 e diferente de Fonseca e outros 2019, que encontrou o equilíbrio entre as abordagens quantitativas e as abordagens qualitativas. O presente estudo ampliou, diferentemente dos outros artigos bibliométricos, a base de dados de busca a partir da escolha de 4 indexadores de periódicos, são CAPES, Scopus, Spell e Web of Science. Apesar disso, não houve aumento muito significativo. Embora os estudos de Berry e outros 2017 e Seidel, Borges, Andrade e Neiva 2019 justifiquem a carência de publicações, o presente trabalho de conclusão de curso analisa, sim, um número superior de artigos, demonstrando um discreto aumento das publicações com este tema. O estudo atual
teve 110 artigos. O estudo de Berry e outros 2017 apresentou 59 artigos, enquanto o de Fonseca e outros 2019 apresentou 54 artigos e o de Seidel, Borges, Andrade e Neiva 2019, 25 artigos. Considerações finais. Limitações. O presente trabalho poderia ampliar alguns descritores, como, por exemplo, gênero, para verificar se há um predomínio masculino ou feminino quanto ao tratamento de publicações de artigos nessa área, e ainda o endereço profissional, universidade, instituição de pesquisa ou ensino que o autor atua, e o endereço do periódico. Seria possível também realizar agrupamento por temas entre a área do turnover, como, por exemplo, consequências, causas, rotatividade voluntária, rotatividade de profissionais altamente qualificados, rotatividade de profissionais com baixa qualificação, enfim, várias opções. E uma última limitação é a impossibilidade de tratamento dos dados em softwares bibliométricos específicos, como o VozVir e o Bibliometrix, pois eles aceitam as bases de dados já tratadas vindo de bases como a Scopus, a Web of Science e a PubliMed. Então, a base de dados que eu montei no Excel de forma própria, formulada por mim, não são aceitos para ser lido nesses softwares de bibliometria e estatística específicos. E como apontamento para futuros de estudos, é colocado realizar pesquisas para se compreender por que há esse predomínio de pesquisas quantitativas com objetivos descritivos e dados coletados em campos. E também compreender, outra pesquisa para se compreender por que há falta de continuidade dos autores em se publicarem mais artigos na área. Muito obrigado.